20 médicos renomados não conseguiam salvar o jovem bilionário à beira da morte. Mas então uma menina de 7 anos que vendia flores do lado de fora do hospital notou algo que todos eles deixaram passar, e o que ela descobriu chocou a todos na sala. Antes de mergulharmos nessa história incrível, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Você não vai acreditar no que está prestes a descobrir. Os monitores gritavam seus avisos eletrônicos enquanto os sinais vitais de Gabriel Torres despencavam pela 4ª vez em 6 horas. O som agudo dos alarmes perfurava o silêncio tenso da UTI. Aos 35 anos, o bilionário da tecnologia que havia revolucionado a inteligência artificial agora travava uma batalha que nenhuma quantia de dinheiro poderia vencer. Sua respiração estava superficial, difícil, cada inspiração parecendo custar mais energia do que ele tinha. As costelas se moviam de forma irregular, sob a pele pálida, e um suor frio cobria sua testa. Os níveis de oxigênio dele estão críticos novamente. Doutor Silva. A enfermeira Marina anunciou com a voz tensa de preocupação, seus dedos voando sobre o teclado do monitor. A pressão arterial está despencando. Só 80/50 e caindo. Dr. Paulo Silva, chefe de medicina interna no Centro Médico de São Paulo, enxugou o suor da testa. O ar-condicionado estava no máximo, mas o estresse fazia todos transpirarem. Em 30 anos de prática, lidando com casos que outros médicos consideravam impossíveis, ele nunca havia encontrado nada parecido com aquilo. 20 especialistas dos mais renomados do mundo haviam voado do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Albert Einstein, da Clínica Mayo e até de Harvard. Cardiologistas que podiam ouvir um sopro cardíaco a metros de distância. Neurologistas que haviam escrito livros sobre doenças raras. Toxicologistas que conheciam cada veneno catalogado pela ciência. Eles haviam feito todos os exames imagináveis. Ressonâncias magnéticas que mostravam seu cérebro em detalhes microscópicos. Tomografias que revelavam cada órgão. Exames de sangue tão específicos que alguns precisavam ser enviados para laboratórios especializados em outros continentes. E ainda assim, Gabriel Torres estava escapando por entre seus dedos como areia. A ressonância magnética não mostra trauma cerebral algum. Os exames de sangue estão completamente limpos, exceto pela queda alarmante na saturação de oxigênio, murmurou a doutora Fernanda Costa da Clínica Mayo, folheando o grosso prontuário médico que já tinha mais de 200 páginas. É como se o corpo dele estivesse lentamente se desligando, sem motivo aparente. Cada sistema entrando em colapso um por um, mas não conseguimos identificar o gatilho. Do lado de fora das paredes de vidro da unidade de terapia intensiva, os corredores do hospital fervilhavam com uma atividade incomum. Seguranças de terno preto mantinham os repórteres à distância, suas mãos sempre perto dos walkie-talkies. A equipe jurídica de Gabriel se reunia em conversas abafadas, suas pastas cheias de documentos sobre sucessão empresarial e testamentos. O preço das ações da Torres Tech havia despencado 20% desde que a notícia de sua condição vazou há 3 dias. Nos escritórios da empresa, funcionários checavam obsessivamente as atualizações médicas, sabendo que o futuro de suas carreiras dependia do batimento cardíaco de um homem a quilômetros de distância. No canto do corredor, quase invisível em meio ao caos de médicos apressados e advogados nervosos, Sofia Mendes, de 7 anos, sentava-se quieta em uma cadeira da sala de espera, balançando as pernas. Suas sapatilhas rosa batiam ritmicamente contra o metal cromado da cadeira. Sua mãe, Beatriz, vinha trabalhando em turnos duplos, limpando os pisos reluzentes da UTI e esvaziando lixeiras, tentando ficar perto do drama que se desenrolava atrás daquelas portas fechadas. Sofia agarrava um ursinho de pelúcia desgastado, com uma orelha meio solta e o pelo gasto de tantos abraços, e observava o desfile de médicos de aparência importante, com olhos grandes e observadores que não perdiam nenhum detalhe. Mamãe, por que todos esses médicos parecem tão assustados? Sofia sussurrou com sua voz suave, puxando a manga do uniforme azul de sua mãe. O tecido estava úmido de tanto limpar pisos. Beatriz se ajoelhou ao lado da filha, sentindo os joelhos estalarem após horas de trabalho.
Ela alisou o cabelo escuro de Sofia, passando os dedos pelas mechas rebeldes. Eles estão se esforçando muito para ajudar aquele homem doente, minha querida. Às vezes, até os médicos mais inteligentes precisam de tempo para descobrir as coisas. É como um quebra-cabeças muito complicado. Mas a atenção de Sofia havia mudado. Através da divisória de vidro, ela podia ver Gabriel Torres deitado imóvel na cama do hospital, conectado a uma teia confusa de tubos e fios. Algo naquela cena fez suas pequenas mãos tremerem e memórias que ela tentara enterrar no fundo da mente vieram à tona como bolhas subindo à superfície. O jeito como o peito dele subia e descia com dificuldade, cada respiração uma batalha, a cor cinza pálida de sua pele como cinzas de cigarro. E aquele estranho cheiro doce que parecia pairar no ar ao redor do quarto, um perfume adocicado que fazia suas narinas formigarem. Sofia tinha visto tudo isso antes, 8 meses atrás, quando seu pai esteve em uma cama semelhante na ala de caridade, 3 andares abaixo. E assim como agora, todos os médicos estavam perplexos, fazendo exames intermináveis, coçando a cabeça em reuniões tensas, enquanto seu pai se esvaía lentamente como uma vela derretendo. O aperto de Sofia em seu ursinho de pelúcia se intensificou quando uma percepção aterrorizante começou a se formar em sua jovem mente. Ela se lembrou de algo crucial que os médicos não perceberam sobre seu pai, algo que ela tentou desesperadamente contar, mas ninguém deu ouvidos a uma garotinha de 6 anos. Enquanto outro alarme começava a soar do quarto de Gabriel Torres, mais agudo e urgente que os anteriores, Sofia se levantou de sua cadeira. Uma determinação ardente brilhava em seus olhos escuros. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo com o bilionário, e desta vez, ela não deixaria ninguém ignorá-la, mesmo que precisasse gritar até ficar rouca. Sofia respirou fundo, sentindo o ar frio e esterilizado do hospital encher seus pulmões, e caminhou em direção ao posto de enfermagem. Seus pequenos tênis rangiam contra o piso polido, recém-encerado por sua mãe horas antes. A enfermeira-chefe, Dona Helena, estava coordenando freneticamente com a equipe médica quando Sofia puxou seu jaleco branco com firmeza. A mulher digitava tão rápido que seus dedos eram quase uma mancha sobre o teclado. Com licença, Dona Helena, disse Sofia educadamente, sua voz mal audível acima do caos de telefones tocando e pessoas conversando. Preciso dizer ao médico algo muito importante sobre o Sr. Gabriel. Dona Helena olhou para baixo por uma fração de segundo, seus dedos não parando nem por um instante, enquanto atualizava os prontuários dos pacientes. Querida, agora não. Os médicos estão muito ocupados tentando salvar a vida daquele homem. Por que você não vai se sentar com sua mãe e talvez desenhar um pouco? Tem giz de cera e papel na sala de espera. Mas eu sei o que há de errado com ele, insistiu Sofia, sua voz tornando-se mais urgente. Ela se aproximou do posto de enfermagem, ficando na ponta dos pés para ser vista melhor, suas mãos agarrando a beirada do balcão alto. Meu papai teve exatamente a mesma coisa, e os médicos também não conseguiram descobrir. Mas eu me lembro de tudo, cada detalhe. Sofia Mendes. A voz de sua mãe cortou o corredor como um chicote, fazendo algumas pessoas virarem a cabeça. Beatriz se apressou, seu carrinho de limpeza balançando atrás dela com o barulho metálico de baldes e produtos de limpeza. O rosto estava corado de vergonha e exaustão por trabalhar turnos de 16 horas seguidas. Sinto muito, Dona Helena. Ela tem estado preocupada com aquele paciente desde ontem. Vamos, filha. Não podemos incomodar as enfermeiras quando eles estão tentando salvar a vida de alguém. Mas, mamãe, não estou incomodando, protestou Sofia enquanto sua mãe a guiava gentil, mas firmemente para longe do posto de enfermagem. Estou tentando ajudar a salvar o Sr. Gabriel. Ninguém ouviu quando o papai estava doente, e agora ninguém está ouvindo sobre o Sr. Gabriel. E ele vai morrer assim como o papai morreu. Sua voz quebrou na última palavra, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Chega, Beatriz sussurrou bruscamente, ajoelhando-se ao nível dos olhos de Sofia perto das grandes janelas do hospital. Lá fora podiam ver o Parque Ibirapuera, árvores balançando com a brisa da tarde. Sofia, eu sei que você sente uma falta terrível do papai. Nós duas sentimos. Cada dia é difícil sem ele. Mas você não pode ficar pensando que toda pessoa doente tem o que o papai teve.
Estes são os melhores médicos do mundo inteiro. Eles estudaram em universidades famosas. Eles sabem o que estão fazendo. Através da divisória de vidro, Sofia observou impotente, enquanto outra equipe de especialistas corria para o quarto de Gabriel Torres, seus jalecos brancos esvoaçando atrás deles. O Dr. Silva balançava a cabeça enquanto consultava um toxicologista que havia chegado de avião naquela manhã, sua mala ainda ao lado da cama do paciente. A equipe jurídica do bilionário andava ansiosamente pelo corredor, seus ternos caros amassados por dias de estresse e noites mal dormidas. Seguranças mantinham repórteres e fotógrafos afastados, mas Sofia podia ver as equipes de filmagem reunidas na rua abaixo, suas câmeras apontadas para as janelas da UTI, como canhões esperando para disparar. Olhe todos aqueles médicos. Mamãe, disse Sofia baixinho, pressionando sua pequena mão contra o vidro frio da janela. 20 deles. E todos parecem tão assustados com aquele olhar perdido, assim como os médicos pareciam quando não puderam ajudar o papai. O coração de Beatriz doeu ao observar a maturidade precoce de sua filha. Aos 7 anos, Sofia já havia testemunhado mais traumas médicos do que a maioria dos adultos experimenta em uma vida inteira. Mas Beatriz não podia deixar sua filha viver na fantasia de que poderia resolver mistérios que deixavam médicos de renome mundial completamente perplexos. Naquela noite, Sofia ficou acordada no pequeno catre dobrável que o hospital havia fornecido para as famílias dos funcionários que trabalhavam em turnos prolongados. O colchão fino era desconfortável e os lençóis cheiravam a detergente industrial. A UTI nunca dormia de verdade. Havia sempre monitores apitando em ritmos diferentes, criando uma sinfonia eletrônica discordante. Enfermeiros verificando os pacientes com lanternas pequenas, o sussurro suave de conversas em vários idiomas, enquanto especialistas internacionais se consultavam durante a noite, suas sombras passando pelos corredores iluminados. Sofia encarava as placas do teto, contando os pequenos buracos em cada quadrado branco. 64 buracos por placa. Mas sua mente continuava voltando para aquelas semanas finais com seu pai, rebobinando as memórias como um filme assustador que ela não conseguia parar de assistir. Ela se lembrava de como Eduardo Mendes, que fora forte o suficiente para carregá-la nos ombros por horas enquanto passeavam no parque, gradualmente se tornou tão fraco que não conseguia levantar um copo d'água. Suas mãos tremiam quando tentava segurar o garfo. Sua voz ficou rouca e fraca. Os médicos haviam feito tantos exames de sangue que os braços dele ficaram roxos de tantas picadas de agulha. Raios-X que mostravam seus pulmões em tons de cinza. Ressonâncias magnéticas barulhentas que duravam horas. Tomografias computadorizadas que o faziam engolir líquidos de gosto horrível. Eles procuraram por câncer, aquela palavra assustadora que os adultos sussurravam. Por doenças cardíacas que poderiam ter estado escondidas desde seu nascimento. Por problemas pulmonares relacionados ao seu trabalho na construção civil, todas aquelas poeiras e produtos químicos que ele respirava todo dia. Mas nada, absolutamente nada explicava, porque um homem saudável de 32 anos estava simplesmente definhando como uma planta sem água. Mais claramente de tudo, Sofia se lembrava do cheiro, aquele estranho perfume adocicado que se agarrava ao quarto de hospital de seu pai, como um fantasma invisível, tornando-se mais forte a cada dia que passava, até ser quase avassalador, fazendo-a sentir tonturas quando ficava muito tempo ao lado da cama dele. Ela perguntou às enfermeiras sobre isso, puxando suas mangas e insistindo que prestassem atenção. Mas elas o descartaram como produtos de limpeza ou flores que alguém havia trazido da capela do andar de baixo. Agora, 3 andares acima na ala VIP reservada para os ricos, ela sentia exatamente o mesmo cheiro, vindo do quarto de Gabriel Torres. O mesmo perfume doce e amargo que fazia suas narinas formigarem e seu estômago revirar. 8 meses antes, Sofia, de 7 anos, havia passado inúmeras horas ao lado do leito de seu pai, na ala de caridade no 3º andar. Eduardo Mendes, que havia chegado ao Brasil de Minas Gerais 15 anos antes e subido de ajudante de pedreiro a mestre de obras respeitado, havia sido reduzido a uma sombra frágil de si mesmo em apenas 2 semanas, que pareceram durar uma eternidade. A ala de caridade
era completamente diferente da ala VIP, onde o Sr. Gabriel lutava por sua vida. Os quartos eram menores, apertados com 2 ou 3 camas cada, separadas apenas por cortinas finas que não bloqueavam nem som nem cheiro. Os corredores ecoavam com uma dúzia de idiomas diferentes, enquanto famílias de todo o país vigiavam seus entes queridos, alguns dormindo em cadeiras desconfortáveis porque não tinham dinheiro para hotel. Mas o mistério médico havia sido igualmente desconcertante. Nenhum equipamento caro ou médico famoso fazia diferença quando a causa permanecia invisível. Provavelmente é algum tipo de exposição ambiental relacionada ao trabalho. Sr. Mendes, o Dr. Carlos havia dito à mãe de Sofia durante uma de suas breves consultas no corredor. Ele era um homem gentil com olhos cansados, mas Sofia podia ver a frustração crescendo nele cada vez que precisava dar mais uma má notícia. Ele folheava o grosso prontuário de seu pai, páginas e mais páginas de exames inconclusivos. Trabalhadores da construção civil encontram muitos materiais perigosos ao longo de suas carreiras: cimento, tintas, solventes. Estamos verificando tudo. Exposição ao amianto, que pode ter ficado nos pulmões dele por anos. Envenenamento por chumbo de tintas antigas. Toxicidade química de removedores e vernizes. Seus pulmões mostram algumas cicatrizes consistentes, com a exposição a longo prazo à poeira de construção. Mas nada, absolutamente nada que explique esse declínio tão rápido. Sofia estava sentada quieta no canto do quarto, colorindo um livro da Frozen que uma das enfermeiras trouxera. Seus lápis de cor riscavam o papel, fazendo a princesa Elsa ganhar um vestido azul brilhante. Mas ela estava ouvindo cada palavra que os adultos diziam, gravando tudo em sua memória como um gravador escondido. Ela aprendera a ficar muito quieta e imóvel durante as discussões médicas, quase invisível como um fantasma. Porque era quando os adultos esqueciam que ela estava lá e diziam coisas importantes, coisas que não diriam se soubessem que uma criança estava prestando atenção. E o cheiro? Sofia interveio de repente, fazendo com que tanto o Dr. Carlos quanto sua mãe olhassem para ela surpresos. Ambos haviam esquecido completamente que ela estava ali. O quarto do papai cheira diferente de todos os outros quartos do hospital. Doce como quando a vovó faz paçoca no Natal, mas também meio amargo. Faz meu nariz formigar. O Dr. Carlos sorriu pacientemente e afagou a cabeça de Sofia gentilmente, como se ela fosse um cachorrinho fofo. Hospitais têm muitos cheiros diferentes, pequena. Produtos de limpeza com cloro e desinfetante. Às vezes os visitantes trazem flores, comida caseira. Tem sempre alguém esquentando marmita no micro-ondas da copa. É tudo normal. Mas Sofia persistiu, levantando-se de sua cadeira e puxando o jaleco branco do médico com as 2 mãos. Não, Dr. Carlos. Não é como flores ou produtos de limpeza normal. Eu conheço como essas coisas cheiram, porque minha mãe limpa hospitais. É diferente. É doce, mas também amargo ao mesmo tempo, e faz meu nariz formigar quando respiro fundo. E o papai diz que tudo tem gosto de amêndoas amargas agora. Até o café que ele tanto ama, aquele café bem forte que ele tomava toda manhã antes de ir trabalhar. Ela observou o médico trocar um olhar com sua mãe, um daqueles olhares de adulto que diziam muita coisa sem precisar de palavras. Um olhar que significava crianças dizem as coisas mais estranhas quando estão assustadas. O Dr. Carlos fez uma anotação rápida em sua prancheta, garranchando algo que Sofia não conseguiu ler de cabeça para baixo. Mas ela percebeu pela maneira displicente como ele escreveu, sem dar importância, que ele não estava levando suas palavras a sério. Era só mais uma nota em um prontuário cheio de informações inúteis. Vamos investigar tudo, eu prometo, disse ele gentilmente, já se virando para sair e atender os outros pacientes que esperavam. Às vezes, quando as pessoas estão muito doentes, seus sentidos podem pregar peças nelas. O paladar e o olfato ficam confusos. Mas Sofia sabia, com aquela certeza profunda que às vezes as crianças têm, que não eram truques dos sentidos. Todas as manhãs, quando ela levava a bandeja de café da manhã para seu pai, ovos mexidos mornos e torradas com manteiga da cafeteria do hospital, ele mal conseguia comer mais do que algumas mordidas minúsculas antes de empurrar o prato para longe. Tudo tem um gosto errado. Minha filha, ele sussurrava fracamente, sua voz já começando a desaparecer como um rádio com pilhas fracas.
É como se tivessem colocado um remédio muito amargo em toda a minha comida. Até a água tem um gosto estranho. 3 dias depois dessas conversas sobre cheiros e gostos estranhos, Eduardo Mendes morreu nas primeiras horas da madrugada de uma quinta-feira chuvosa. O relógio na parede marcava 13h27, quando o monitor emitiu aquele som contínuo e aterrorizante que Sofia nunca esqueceria. Beatriz e Sofia cochilavam inquietas nas cadeiras desconfortáveis ao lado de sua cama, pescoços doloridos de dormirem em posições estranhas. Quando acordaram com o alarme, já era tarde demais. A certidão de óbito listava a causa como insuficiência respiratória aguda de origem desconhecida. Uma frase fria e clínica para algo que havia destruído suas vidas, e o caso foi encerrado, arquivado, esquecido como tantos outros. Agora, 8 meses depois, Sofia entendia com clareza cristalina o que os adultos haviam perdido. O cheiro de amêndoa doce não era de produtos de limpeza que sua mãe usava. Não eram flores murchas da capela. As estranhas queixas de seu pai sobre o sabor amargo não eram porque ele estava delirando ou com o paladar comprometido pela doença. Alguém o estava envenenando lentamente, administrando doses calculadas ao longo de dias. Assim como alguém estava agora envenenando o Sr. Gabriel da mesma forma metódica e cruel. E desta vez, Sofia não ia deixar os adultos a ignorarem, mesmo que precisasse gritar até perder a voz. O Dr. Paulo Silva estava revisando os últimos resultados dos exames de sangue de Gabriel Torres pela 3ª vez naquela manhã, seus olhos vermelhos de cansaço, tentando encontrar algo que todos haviam perdido. Os números nadavam na sua frente, quando uma pequena voz determinada interrompeu sua concentração como um sino tocando. Doutor, por favor, eu realmente preciso falar com o senhor sobre o Sr. Gabriel. Ele olhou para baixo de sua mesa e viu Sofia Mendes de pé ao lado de sua cadeira, segurando uma pasta de manila contra o peito, como se fosse um tesouro precioso. Seus olhos escuros estavam cheios de uma determinação que parecia madura e intensa demais para uma menina de 7 anos. Ela usava o mesmo suéter rosa de gatinhos que usava há 2 dias, com uma mancha de suco na manga. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo ligeiramente torto que falava da rotina matinal apressada de uma mãe trabalhadora que não tinha tempo para fazer tranças elaboradas. Garotinha, estou muito ocupado agora, disse o Dr. Silva olhando para o relógio de pulso. Mal passava das 7 da manhã e ele estava no hospital há 18 horas seguidas sem dormir. Círculos escuros sob seus olhos denunciavam o preço que a misteriosa condição de Gabriel Torres estava cobrando de toda a equipe médica. Sua mãe deveria estar cuidando melhor de você. A UTI não é lugar para crianças brincarem. Meu nome é Sofia Mendes e minha mãe está trabalhando no turno da noite limpando os pisos do hospital. Ela respondeu com uma compostura e precisão surpreendentes, articulando cada palavra claramente. Ela não sabe que estou aqui porque eu fugi da sala de espera. O Sr. Gabriel vai morrer se o senhor não me ouvir. Exatamente da mesma coisa que matou meu papai 8 meses atrás. Os mesmos sintomas, o mesmo cheiro, tudo igual. Algo em seu tom. A maneira prática e direta como ela discutiu a morte de seu pai sem drama ou lágrimas. O vocabulário adulto que usava. O contato visual firme e inabalável que mantinha fez o Dr. Silva pausar sua revisão dos prontuários médicos. Ele vinha trabalhando sem parar por 3 dias, consultando colegas de todo o mundo, através de videochamadas que aconteciam a qualquer hora do dia ou da noite. O desespero começava a nublar seu pensamento, usualmente metódico e preciso. Ainda assim, a ideia de aceitar conselhos médicos de uma criança de 7 anos parecia não apenas absurda, mas potencialmente perigosa e antiética. Sofia, aprecio sinceramente que você queira ajudar o Sr. Gabriel, disse o médico gentil, mas firmemente, virando-se ligeiramente em sua cadeira para encará-la adequadamente. E sinto muito pelo seu pai. Deve ter sido muito difícil para você, mas a medicina é extremamente complicada. Os médicos que tratam o Sr. Gabriel incluem alguns dos profissionais mais brilhantes do mundo inteiro. Eles treinaram por décadas, estudaram milhares de casos, para entender como o corpo humano funciona em seus mínimos detalhes. Sofia abriu a pasta que de alguma forma havia adquirido. Dentro estava o arquivo médico completo de seu pai.
243 páginas, documentando sua estadia de 2 semanas na ala de caridade. Cada exame, cada consulta, cada medição de temperatura e pressão. As sobrancelhas do Dr. Silva se ergueram em alarme ao reconhecer a documentação oficial do hospital, com o carimbo vermelho de confidencial no canto superior. Moça, onde você conseguiu esses registros? Arquivos de pacientes são estritamente confidenciais. Há sérias consequências legais para quem acessa sem autorização. Eu tive que pegá-los do arquivo da mamãe, porque ninguém acredita em mim quando eu só falo, interrompeu Sofia, sua voz ficando mais forte e urgente. Meu papai cheirava a amêndoas doces quando estava doente. Exatamente como o quarto do Sr. Gabriel cheira agora. Aquele cheiro doce e amargo que faz a gente sentir tontura. E ambos começaram a ter problemas para respirar da mesma maneira, com aquele som chiado. E a pele deles ficou da mesma cor cinza, como quando a gente deixa carne velha na geladeira. E os médicos não conseguiram descobrir o que estava errado, mesmo tendo feito todos os mesmos testes que estão fazendo no Sr. Gabriel. O Dr. Silva se inclinou para a frente, sua curiosidade médica, começando a superar sua preocupação com as violações de protocolo. Aquele instinto que fazia dele um médico excepcional estava sussurrando que talvez, apenas talvez, essa criança tivesse visto algo que eles todos haviam perdido. Sofia, o que exatamente você quer dizer com amêndoas doces? Você pode descrever esse cheiro mais especificamente? Como você sabe que é amêndoa e não outro tipo de perfume ou produto? O rosto de Sofia se iluminou de esperança, seus olhos brilhando. Finalmente um adulto estava lhe pedindo detalhes, em vez de simplesmente descartar suas observações como imaginação de criança. Não é como amêndoas normais que a gente come no Natal, Dr. Silva. É mais doce do que isso, mas também tem um fundo amargo que gruda na garganta. E fica mais forte a cada dia que passa. No quarto do papai, no final estava tão forte que eu ficava tonta e com dor de cabeça quando ficava muito tempo visitando ele. Minha mãe achava que eu estava inventando desculpa para não visitar. E o quarto do Sr. Gabriel cheira exatamente igual agora. Eu senti quando passei pelo corredor ontem. Está ficando mais forte assim como o do papai ficou nos últimos dias. Antes que o Dr. Silva pudesse responder ou fazer mais perguntas, alarmes urgentes começaram a soar da UTI em um crescendo aterrorizante. William Blake estava piorando novamente, e desta vez seus níveis de oxigênio no sangue estavam se aproximando de um território criticamente perigoso que poderia causar danos irreversíveis ao cérebro. Mas enquanto o Dr. Silva se levantava rapidamente para correr em direção à emergência, quase derrubando sua cadeira, a descrição precisa de Sofia ecoou em sua mente como um sino tocando. Amêndoas doces, mas amargas, um odor progressivamente mais forte, dificuldade respiratória inexplicada que piorava gradualmente. Em algum lugar, no fundo de sua memória, onde ficavam guardadas milhares de aulas e palestras, uma palestra de toxicologia meio esquecida da Faculdade de Medicina começou a surgir. O professor velho com sotaque estrangeiro, falando sobre venenos históricos. O cheiro de amêndoas amargas era patonomônico, um sinal revelador clássico de um tipo específico de envenenamento, que era notoriamente difícil de detectar em exames de sangue padrão, porque os testes comuns simplesmente não procuravam por ele. Cianeto. Dr. Silva entrou correndo no quarto de Gabriel Torres no exato momento em que a frequência cardíaca do bilionário disparou para perigosos 140 batimentos por minuto. O monitor mostrava picos irregulares que faziam o coração de qualquer médico acelerar. A equipe médica trabalhava freneticamente em um balé caótico, mas coordenado. Doutora Fernanda ajustava sua máscara de oxigênio, enquanto o Dr. Ricardo, da Universidade de São Paulo, verificava suas pupilas com uma lanterna pequena. 2 enfermeiras monitoravam várias linhas intravenosas que pingavam fluidos, em velocidades diferentes. Um terapeuta respiratório se preparava para aumentar as configurações do ventilador, dedos pairando sobre os botões. Suas respostas neurológicas estão se deteriorando rapidamente, relatou o Dr. Ricardo sombriamente, sua voz tensa de preocupação profissional, que mal conseguia esconder o pânico subjacente. A resposta pupilar está lenta demais. Os reflexos estão diminuídos quando deveriam estar normais.
E sua cor está piorando minuto a minuto. Apesar da terapia máxima de oxigênio que estamos dando, é como se todo o seu sistema estivesse se desligando sistematicamente, um órgão após o outro, mas não conseguimos identificar a maldita causa subjacente. O quarto zumbia, com o som de equipamentos médicos sofisticados que custavam mais do que carros de luxo. Enquanto o Dr. Silva se juntava à equipe, aquele cheiro distinto de amêndoa doce o atingiu imediatamente como uma parede invisível. Mais forte do que nunca, quase avassalador no ambiente fechado do quarto da UTI, como ele não havia notado antes. As palavras de Sofia soaram em seus ouvidos com uma clareza súbita e aterrorizante. E aquela memória da faculdade de medicina se cristalizou com uma precisão horrível e perfeita. Cada detalhe da palestra voltando como se tivesse sido ontem. Preciso que todos se afastem do paciente por um momento, ele anunciou de repente. Sua voz carregando uma autoridade que fez toda a equipe pausar suas atividades frenéticas e olhar para ele como se ele tivesse enlouquecido. Paulo, o que você está fazendo? Estamos perdendo ele, protestou a doutora Fernanda, sem se afastar dos controles do ventilador que ela ajustava com precisão cirúrgica. Sua saturação de oxigênio está em 72% e caindo. Se não entubarmos ele nos próximos 5 minutos, vamos ter dano cerebral irreversível ou morte. O cheiro de amêndoa, interrompeu o Dr. Silva urgentemente, seu coração batendo tão rápido quanto o do paciente. Ele olhou ao redor da sala para seus colegas renomados. Alguém mais notou como esse cheiro ficou absurdamente forte hoje? Não é produto de limpeza. Não são flores. É orgânico, vem do paciente. A equipe trocou olhares confusos, alguns franzindo a testa, como se o Dr. Silva tivesse perdido o juízo pelo cansaço extremo. O Dr. Ricardo assentiu lentamente, sua expressão mudando de confusão para preocupação crescente, enquanto processava o que estava sendo sugerido. Sim, eu mencionei para as enfermeiras ontem sobre esse cheiro estranho, disse ele, farejando o ar como um cão. Pensei que pudesse ser algum tipo de novo purificador de ar ou desinfetante que o hospital estava testando. Mas agora que você mencionou, tem ficado progressivamente mais forte a cada dia. Hoje está quase nauseante. Faz minha cabeça doer. O coração do Dr. Silva começou a acelerar, enquanto as peças de um quebra-cabeça mortal começavam a se encaixar com uma clareza horrível que o fazia querer vomitar. Preciso de um exame de sangue de emergência para cianeto solicitado imediatamente. E quero dizer imediatamente agora, não em meia hora. Não o painel toxicológico padrão que temos feito todos os dias, sem resultado. Um nível específico de cianeto de hidrogênio do laboratório especializado. Liguem para eles e digam que é código vermelho. Cianeto. A doutora Fernanda parecia completamente atordoada, boca aberta. Paulo, fizemos painéis toxicológicos abrangentes todos os dias, desde que ele foi admitido. Múltiplos painéis cobrindo centenas de substâncias. Não houve nenhuma indicação de qualquer tipo de envenenamento em nenhum deles. E certamente nada que sugerisse exposição ao cianeto. As triagens toxicológicas padrão muitas vezes não detectam cianeto especificamente, explicou o Dr. Silva rapidamente. Seu treinamento médico assumindo o controle enquanto seu cérebro trabalhava em velocidade máxima, especialmente se ele estiver sendo administrado em pequenas doses repetidas ao longo de vários dias, em vez de uma dose letal única. O odor de amêndoa doce é patognomônico, um sinal clássico de envenenamento por cianeto de hidrogênio. Está nos livros antigos, nas palestras que ninguém mais dá atenção. A insuficiência respiratória progressiva, apesar da oxigenoterapia agressiva. O declínio metabólico sistêmico inexplicado. A cor da pele cinza azulada característica. Tudo se encaixa perfeitamente na apresentação clássica de envenenamento crônico por cianeto. Do lado de fora, no corredor, Sofia pressionava o rosto contra a janela de vidro, deixando uma marca de respiração embaçada. Ela observava os médicos trabalharem com urgência renovada, seus corações disparando de esperança e medo ao mesmo tempo. Sua mãe, Beatriz, a encontrara desaparecida da sala de espera e agora tentava puxá-la para longe da cena dramática. Mas Sofia estava grudada ali como se suas mãos tivessem cola. Mamãe, olhe,
Eles finalmente estão ouvindo o que eu disse, sussurrou Sofia, seu hálito quente embaçando o vidro frio repetidas vezes. Eles vão testar para o mesmo veneno que matou o papai. Eles vão salvar o Sr. Gabriel, como deveriam ter salvado o papai se alguém tivesse me escutado naquela época. Mas mesmo enquanto a esperança tremeluzia no coração de Sofia como uma vela na escuridão, os monitores de Gabriel Torres continuavam a mostrar seus sinais vitais se deteriorando em uma espiral descendente aterrorizante. Se o Dr. Silva estivesse correto sobre o envenenamento por cianeto, e cada fibra do seu ser médico dizia que estava, eles haviam finalmente identificado com sucesso a arma do crime. Mas ainda lhes faltavam os elementos mais cruciais e perigosos do mistério. Quem estava assassinando sistematicamente Gabriel Torres com um dos venenos mais mortais, conhecidos pela medicina moderna? Como eles estavam conseguindo acesso repetido a ele na ala mais segura e vigiada do Centro Médico de São Paulo? E o mais aterrorizante de tudo, será que eles planejavam atacar novamente, administrar mais uma dose fatal antes que o antídoto pudesse ser encontrado e salvar a vida do bilionário? E por quê? Qual era o motivo para matar um homem que tantos diziam ser um gênio da tecnologia e um filantropo generoso? As respostas viriam, mas não do jeito que ninguém esperava. Os resultados do exame de sangue de emergência para cianeto chegaram 47 agonizantes minutos depois, cada segundo parecendo uma hora. E os piores medos médicos do Dr. Paulo Silva foram confirmados em números gritantes e inegáveis que fizeram seu estômago revirar. Sangue de Gabriel Torres mostrava níveis perigosamente elevados de cianeto de hidrogênio, não de uma única dose maciça, que o teria matado imediatamente em convulsões horríveis, mas de um envenenamento sistemático e cuidadosamente calculado, administrado ao longo de vários dias para criar a ilusão perfeita de uma misteriosa doença progressiva que confundiria até os médicos mais brilhantes. Isto é uma tentativa de homicídio premeditado, anunciou o Dr. Silva sombriamente à equipe médica reunida em seu escritório, segurando os resultados do laboratório com mãos que tremiam ligeiramente de exaustão e choque profundo. Alguém tem administrado deliberadamente quantidades calculadas de cianeto, provavelmente através de sua comida ou medicação, cronometrando as doses com precisão científica para imitar um declínio natural que nos deixaria todos completamente perdidos. É um assassinato sofisticado disfarçado de medicina. A doutora Fernanda encarou os resultados do teste em completa descrença, lendo e relendo os números como se fossem mudar. Mas como isso é possível? Ele esteve sob supervisão médica constante por 3 dias inteiros. Cada medicação é rastreada e verificada por pelo menos 2 enfermeiras diferentes, seguindo protocolos rígidos. Cada refeição vem diretamente da cozinha do hospital lacrada e é entregue por funcionários de confiança que trabalham aqui há anos. Cada visitante foi registrado na portaria e monitorado pela segurança. Temos câmeras em todo lugar. As implicações eram absolutamente assustadoras. Alguém com acesso íntimo e repetido à ala mais segura do Centro Médico de São Paulo estava tentando cometer o assassinato perfeito, usando um dos venenos mais difíceis de detectar, enquanto cercado por algumas das melhores mentes médicas do país e do mundo. O assassino estava operando bem debaixo dos narizes de todos eles, invisível como um fantasma. Enquanto a equipe médica iniciava imediatamente os protocolos de tratamento de emergência para envenenamento por cianeto, administrando antídotos intravenosos e oxigênio puro em concentrações máximas, Sofia sentava-se no corredor, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, deixando trilhas úmidas em suas bochechas. Através da divisória de vidro manchada por suas mãos e respiração, ela observava o caos controlado de médicos e enfermeiros trabalhando para salvar uma vida que ela ajudou a identificar que estava em perigo mortal. Mas a vitória parecia amarga na boca. Meu papai poderia ter vivido, ela sussurrou para si mesma, suas pequenas mãos cerradas em punhos tão apertados que as unhas marcavam as palmas. Se eles tivessem me ouvido naquela época, se tivessem testado para este veneno, quando eu contei sobre o cheiro de amêndoas e o gosto amargo, papai ainda estaria aqui. Ainda estaria me levando na escola. Ainda estaria fazendo panquecas no domingo de manhã.
Beatriz se ajoelhou ao lado de sua filha, sentindo o peso esmagador de uma culpa que não era dela carregar. Ela finalmente começava a entender o enorme peso de dor e conhecimento que Sofia carregava sozinha há 8 meses intermináveis, sem ninguém para acreditar nela. Querida, você tentou contar a ele sobre os sintomas do papai, não foi? Beatriz sussurrou envolvendo Sofia em seus braços. O cheiro doce de amêndoas. O jeito como a comida dele tinha aquele gosto estranho e amargo. Você sabia que algo estava muito errado. Sofia assentiu, seu pequeno corpo tremendo de emoção reprimida e exaustão total, por lutar para ser ouvida por adultos que a viam apenas como uma criança enlutada com uma imaginação hiperativa demais. Os médicos disseram que eu era apenas uma garotinha, que não entendia de coisas médicas complicadas. Eles disseram que as crianças às vezes inventam histórias quando estão com medo ou tristes, que é uma forma de lidar com a perda. Mas eu sabia, mamãe. Eu sabia no fundo da minha alma que algo estava machucando o papai de propósito. E não consegui fazer ninguém, absolutamente ninguém acreditar em mim. O Dr. Silva emergiu da UTI 20 minutos depois, tirando a máscara cirúrgica e revelando um rosto marcado por 3 dias sem dormir adequadamente. Ele caminhou diretamente até Sofia com uma expressão que misturava otimismo médico cauteloso com profundo respeito que raramente se vê um adulto demonstrar por uma criança. Pela primeira vez em 3 dias de crise médica ininterrupta, havia esperança genuína brilhando em seus olhos cansados e vermelhos. Sofia, disse ele baixinho, ajoelhando-se ao nível dos olhos dela no corredor do hospital iluminado pela luz artificial. Você salvou a vida de Gabriel Torres hoje. Se você não tivesse insistido em nos contar sobre o cheiro de amêndoa e a conexão com o caso do seu pai, se não tivesse sido tão corajosa e persistente, o Sr. Gabriel teria morrido em questão de poucas horas. Os níveis de cianeto em seu sangue estavam se aproximando rapidamente de concentrações letais que teriam causado parada cardíaca irreversível. Sofia olhou para ele com olhos que continham sabedoria e dor demais para seus 7 anos de vida. Ele vai ficar bem agora? O remédio antídoto vai funcionar e curar ele completamente? Ele está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento com um antídoto específico para cianeto, garantiu o Dr. Silva, colocando uma mão gentil no ombro dela. Seus sinais vitais já estão começando a se estabilizar e melhorar minuto a minuto. Sua saturação de oxigênio está subindo. Mas, Sofia, agora temos um problema muito maior e infinitamente mais perigoso. Alguém está tentando assassiná-lo sistematicamente usando um método extremamente sofisticado. E essa pessoa claramente tem acesso livre a este hospital, conhece nossos protocolos, sabe quando e como agir. Até identificarmos quem está fazendo isso e como estão administrando o cianeto sem ser detectado, o Sr. Gabriel ainda está em perigo mortal constante. Como se convocada por suas palavras sinistras, que pareciam invocar o mal, a detetive Linda Oliveira apareceu no corredor com 2 policiais uniformizados atrás dela, suas armas visíveis nos coldres. A polícia havia sido chamada imediatamente quando o envenenamento por cianeto foi confirmado através dos exames. E agora o Centro Médico de São Paulo havia se tornado oficialmente a cena de uma investigação ativa de tentativa de homicídio. Coração de Sofia disparou ao perceber o alcance aterrorizante e as ramificações do que eles haviam descoberto. Se alguém estava envenenando com sucesso, o Sr. Gabriel na ala mais segura e vigiada de um dos melhores hospitais da cidade, sob o nariz de 20 médicos renomados, eles quase certamente tentariam novamente para terminar o trabalho. E pior ainda, uma nova e horrível possibilidade estava se formando em sua mente como nuvens de tempestade se juntando. E se a misteriosa doença e morte inexplicada de seu pai não tivessem sido misteriosas de verdade? E se alguém tivesse assassinado Eduardo Mendes 8 meses atrás, usando exatamente o mesmo método meticuloso? E a única testemunha que havia prestado atenção aos sinais era uma menina de 7 anos, que ninguém quis ouvir porque crianças não entendem de medicina. A detetive Linda Oliveira investigava homicídios há 12 anos, desde que saiu da academia de polícia, cheia de ideais. Ela havia visto coisas horríveis que tiravam o sono, mas nunca em toda sua carreira havia encontrado um caso como este. Uma menina de 7 anos
havia solucionado um envenenamento médico complexo que confundiu 20 médicos de renome mundial com décadas de experiência combinada. Agora essa mesma criança extraordinária poderia ser a chave para identificar um assassino que quase cometeu o crime perfeito, não uma, mas possivelmente 2 vezes. Sofia, sei que isso é muito assustador e você já passou por muita coisa hoje, mas preciso que você me conte tudo o que se lembra do tempo do seu pai no hospital, disse a detetive Oliveira gentilmente, sentando-se de pernas cruzadas no chão emborrachado para ficar exatamente no nível dos olhos da menina. Até mesmo pequenos detalhes que possam não parecer importantes para você. Às vezes as coisas menores são as pistas mais valiosas. Sofia agarrou seu ursinho de pelúcia desgastado com mais força, olhando nervosamente para sua mãe Beatriz, que se sentava ao lado dela na sala de conferências da família do hospital. As últimas horas haviam sido completamente avassaladoras, um turbilhão de emoções que a deixavam exausta. Meu papai ficou doente por exatos 14 dias. Sofia começou lentamente, sua voz suave, mas surpreendentemente precisa nos detalhes. Ele veio para o hospital numa terça-feira de manhã porque não conseguia respirar bem no canteiro de obras onde estava trabalhando. O capataz, Sr. Jaime, o trouxe aqui em sua caminhonete velha porque papai estava fraco demais para dirigir até sua própria moto. A detetive Oliveira tomava notas cuidadosas em seu caderno gasto, impressionada com a atenção excepcional da criança aos detalhes específicos e cronologia. Você se lembra de quem visitou seu pai durante essas 2 semanas? Amigos do trabalho, vizinhos? Alguém da igreja que trouxe comida ou presentes? A testa de Sofia se franziu em concentração intensa, fechando os olhos para visualizar melhor aqueles dias dolorosos. O tio Miguel vinha todos os dias depois do trabalho na construção. Ele é o melhor amigo do papai desde que eram crianças lá em Minas e eles trabalhavam na mesma equipe. A dona Regina, do nosso prédio de apartamentos, trouxe sopa caseira de galinha 2 vezes, porque ela disse que cura qualquer doença. E Sofia parou de repente, uma expressão estranha e perturbada cruzando seu rosto pequeno. "O que foi, querida?" perguntou Beatriz suavemente, acariciando o cabelo da filha com ternura. "Você se lembrou de algo importante?" "Havia uma moça", disse Sofia lentamente, cada palavra saindo com cuidado como se ela estivesse montando um quebra-cabeça na mente. "Uma enfermeira que eu não reconheci das outras vezes que vim visitar. Ela só aparecia durante o horário de visitas do final da tarde. Nunca quando as enfermeiras regulares que eu conhecia estavam fazendo suas rondas normais. Ela era sempre muito legal comigo, muito atenciosa. Me dava doces de chocolate e livros de colorir novos. Mas ela passava muito tempo mexendo nas bolsas de soro do papai, trocando elas e trazendo bebidas especiais em copos descartáveis, que ela dizia que ajudariam ele a se sentir melhor e recuperar as forças." A detetive Oliveira se inclinou para a frente, todos os seus instintos de investigadora em alerta máximo. "Você pode descrever essa enfermeira? Como ela era fisicamente? Algum detalhe que você se lembre?" "Ela tinha cabelo loiro comprido sempre preso em um rabo de cavalo bem apertado", disse Sofia, fechando os olhos para se lembrar melhor dos detalhes. "E usava óculos grandes com armação vermelha bem chamativa. Ela era alta e bem magra, mais alta que a minha mãe, e sempre cheirava aquele perfume floral forte que eles vendem na farmácia aqui no andar de baixo, perto da cafeteria. Ela me disse que seu nome era enfermeira Kelly, mas eu nunca vi o crachá dela com foto, como todas as outras enfermeiras usam pendurado no pescoço." O rosto de Beatriz ficou pálido como papel, todo o sangue fugindo de suas bochechas. "Sofia, por que você nunca me contou sobre essa enfermeira especial antes? Em 2 anos trabalhando aqui, eu conheço todas as enfermeiras e nunca vi ninguém com esse nome ou descrição." "Ela pediu para ser nosso segredo", respondeu Sofia, com a inocência de quem não entende completamente o que estava acontecendo. "Ela disse que era nosso segredo especial, que alguns pacientes precisam de cuidados extras especiais que as outras enfermeiras não sabiam dar, tratamentos alternativos, e que eu não deveria mencionar suas visitas, porque poderia fazer as outras enfermeiras se sentirem mal e com ciúmes por não saberem fazer o mesmo tratamento especial." Detetive Oliveira sentiu um arrepio percorrer sua espinha toda, deixando sua pele arrepiada.
Ali estava o padrão clássico, uma enfermeira misteriosa sem identificação adequada, administrando tratamentos não autorizados que ninguém mais sabia, enquanto convencia uma criança ingênua a guardar segredos que a protegeriam. Era comportamento predatório clássico de manual, projetado para criar a cobertura perfeita para um assassinato que pareceria morte natural. Sofia, isso é extremamente importante para nossa investigação, disse a detetive com urgência controlada, tentando não assustar a menina. Você viu essa mesma mulher de óculos vermelhos em algum lugar do hospital nos últimos dias, enquanto o Sr. Gabriel esteve doente aqui na UTI. Os olhos de Sofia se arregalaram quando uma percepção aterrorizante começou a surgir como o sol nascendo no horizonte. Ontem de tarde, quando eu estava tentando contar para a dona Helena no posto de enfermagem sobre o cheiro de amêndoa no quarto, eu a vi passando rapidamente pelo corredor, perto do quarto do Sr. Gabriel. Ela estava usando roupas diferentes, não um uniforme de enfermeira branco, mas uma roupa comum como visitante. Mas eram os mesmos óculos vermelhos enormes e o mesmo rabo de cavalo loiro bem apertado. Tenho certeza absoluta que era ela. A sala de conferências ficou em silêncio pesado, exceto pelo som da caneta da detetive Oliveira riscando furiosamente em seu bloco de notas, enchendo páginas e mais páginas. Eles agora tinham sua primeira pista real e concreta, no que era claramente uma dupla tentativa de homicídio premeditado, cometida pela mesma pessoa. A única testemunha que havia prestado atenção suficiente em ambos os casos era uma menina de 7 anos, cujo pai fora a primeira vítima do assassino serial médico. Se essa mulher misteriosa de óculos vermelhos havia assassinado com sucesso Eduardo Mendes 8 meses atrás e quase conseguiu matar Gabriel Torres da mesma forma, a pergunta aterrorizante pairava no ar como fumaça tóxica. Quantas outras mortes misteriosas e inexplicadas no Centro Médico de São Paulo poderiam, na verdade, ter sido assassinatos cuidadosamente orquestrados por essa assassina fantasma que se escondia em plena vista? Em 2 horas que passaram como minutos frenéticos, a detetive Oliveira havia mobilizado uma equipe de investigação completa com os melhores especialistas. O escritório de segurança do hospital se transformou em um centro de comando improvisado cheio de computadores e mapas. Detetives revisavam meses e meses de filmagens de vigilância granuladas, registros detalhados de funcionários, logs de visitantes com milhares de nomes. Sofia sentou-se pacientemente com um desenhista da polícia especializado, descrevendo pacientemente cada detalhe minúsculo que conseguia se lembrar sobre a misteriosa enfermeira Kelly, que provavelmente nem se chamava Kelly de verdade. Ela tinha uma pequena cicatriz na mão esquerda, bem aqui, disse Sofia educadamente, apontando para o espaço entre o polegar e o dedo indicador de sua própria mão pequena, como se tivesse se cortado com algo afiado há muito tempo. E quando ela sorria para mim, um de seus dentes da frente era um pouco torto, inclinado para dentro, e ela sempre carregava uma grande bolsa preta de couro com fivelas de prata brilhantes em formato de estrela. O Dr. Silva havia fornecido à detetive Oliveira uma lista exaustiva e completa de absolutamente todos que tiveram acesso autorizado ao quarto de Gabriel Torres nos últimos 4 dias, desde sua admissão. Enfermeiros em todos os turnos, médicos especialistas, pessoal de limpeza e manutenção, seguranças fazendo rondas, até mesmo os voluntários que distribuíam revistas e levavam flores. Aqui está o que não faz nenhum sentido lógico, explicou a detetive Oliveira ao capitão Marcos, que havia chegado pessoalmente para supervisionar o caso de altíssimo perfil que já estava nos noticiários nacionais. Contabilizamos cada funcionário oficial do hospital que entrou no quarto de Gabriel Torres, segundo os registros. Mas as filmagens de segurança mostram pelo menos 6 ocasiões distintas ao longo de 3 dias em que alguém de uniforme cirúrgico completo entrou em seu quarto durante as trocas de turno. Exatamente nos momentos em que as câmeras do corredor os gravariam, mas os enfermeiros de plantão estavam ocupados demais com emergências de outros pacientes para notar. Capitão Marcos estudou as imagens de vigilância borradas e em preto e branco na tela grande do computador, passando frame por frame. A pessoa misteriosa está sempre usando máscara cirúrgica, cobrindo metade do rosto,
e touca cobrindo todo o cabelo, mantendo a cabeça estrategicamente baixa para evitar ângulos faciais claros. Comportamento profissional calculado especificamente para evitar identificação por câmeras. Mas olhe-se isso com atenção. Ele apontou para uma imagem em particular, aumentando o zoom. A altura corporal e a constituição física poderiam facilmente corresponder à descrição detalhada que a menina nos deu. E olhe ali, nesse frame específico quando ela vira a cabeça. Você consegue ver a armação de óculos? Poderia ser vermelha. Enquanto isso, Beatriz vinha pensando intensamente na descrição de Sofia da enfermeira misteriosa. Memórias perturbadoras e fragmentadas estavam vindo à tona como destroços flutuando após um naufrágio. Detetive Oliveira. Ela chamou do outro lado do movimentado escritório de segurança, cheio de policiais e técnicos. Preciso te contar algo muito estranho sobre as contas médicas do meu marido, que nunca fez sentido para mim. O que tem nelas? Perguntou a detetive, virando-se com atenção total. Depois que o Eduardo morreu, o departamento de faturamento do hospital continuou nos enviando cobranças absurdas por medicamentos caríssimos e tratamentos especializados que não me lembro dele ter recebido, explicou Beatriz, tirando uma pasta velha de contas médicas que trouxera de casa. Nutrientes intravenosos experimentais importados, medicamentos novos que custavam centenas de reais por dose. Consultas com especialistas que supostamente o visitaram para avaliações. Mas eu estava lá quase todos os dias, quando não estava trabalhando, e nunca vi a maioria desses tratamentos acontecendo de verdade. Detetive Oliveira examinou os registros de faturamento detalhados com crescente excitação que fazia seu coração bater mais rápido. Aqui estava a prova documental. Alguém vinha documentando sistematicamente tratamentos falsos e inventados para justificar o acesso prolongado e repetido ao quarto de Eduardo Mendes. A cobertura perfeita para múltiplas tentativas de envenenamento, cuidadosamente disfarçadas, como cuidados médicos legítimos e necessários. Essa assassina é extremamente sofisticada e inteligente, percebeu a detetive Oliveira em voz alta, sentindo um respeito relutante pela complexidade do crime. Ela não é uma criminosa impulsiva ou amadora. À medida que a investigação se intensificava com mais recursos sendo mobilizados, um padrão perturbador e sinistro começou a emergir dos registros hospitalares históricos que foram sendo analisados. Nos últimos 2 anos completos, o Centro Médico de São Paulo havia experimentado um número estatisticamente incomum e suspeito de mortes completamente inexplicadas, todas entre pacientes que deveriam ter se recuperado perfeitamente de procedimentos de rotina relativamente simples. Todas ocorreram durante os turnos noturnos ou de fim de semana, quando equipes reduzidas estavam de plantão e a supervisão era menor. Todas envolveram pacientes de famílias de baixa renda, tratadas na ala de caridade, pessoas que eram menos propensas a exigir segundas opiniões caras ou questionar procedimentos médicos por respeito à autoridade. E quando cruzaram os dados, todas haviam acontecido em quartos que as filmagens de segurança antigas mostravam terem sido visitados por uma pessoa não identificada de uniforme cirúrgico durante as trocas de turno. A mesma altura, a mesma constituição física, o mesmo padrão de comportamento furtivo. Sofia não era apenas a testemunha-chave para 2 tentativas de envenenamento por cianeto. Ela poderia ser a única pessoa em todo o hospital que poderia ajudá-los a identificar uma serial killer que vinha operando completamente, sem ser detectada, no Centro Médico de São Paulo por no mínimo 2 anos inteiros, matando pacientes pobres e vulneráveis que ninguém investigava adequadamente. O Dr. Silva se aproximou da detetive Oliveira com preocupação grave, estampada em seu rosto cansado. Temos um problema sério e imediato. A condição de Gabriel Torres finalmente se estabilizou com o antídoto, mas quem quer que tenha tentado matá-lo não sabe que identificamos o veneno específico. Se essa pessoa pensa que ele ainda está morrendo de causas misteriosas, como planejado, podem tentar voltar para terminar o serviço e administrar uma dose final letal. É exatamente com isso que estou contando, respondeu a detetive Oliveira sombriamente. Um plano perigoso se formando em sua mente.
Vamos montar uma armadilha e atrair essa assassina para fora das sombras. O plano foi cuidadosamente orquestrado, com a total cooperação da administração do hospital, que não queria mais mortes manchando sua reputação. Anúncios públicos para a imprensa continuariam a descrever a condição de Gabriel Torres como crítica, misteriosa e inexplicada, alimentando a narrativa que a assassina esperava ouvir. Enquanto, privadamente, uma equipe de detetives experientes à paisana monitoraria seu quarto 24 horas por dia sem pausa, esperando pacientemente como predadores. A armadilha foi montada especificamente para o turno da noite, quando a assassina aparentemente preferia agir. Policiais disfarçados como familiares preocupados se passaram por visitantes nas áreas de espera, lendo revistas velhas. Outros vestidos como funcionários da manutenção, com uniformes autênticos, se posicionaram estrategicamente por toda a ala VIP com ferramentas de verdade. Às 19h43 da noite, as câmeras de segurança do hospital capturaram uma figura usando uniforme cirúrgico azul completo e máscara branca, entrando pela entrada de funcionários perto do estacionamento subterrâneo. A pessoa se movia com confiança profissional pelos corredores movimentados, acenando casualmente para outros funcionários médicos que passavam, carregando uma pequena maleta médica preta, idêntica às que enfermeiros legítimos usavam. A detetive Oliveira assistia à transmissão ao vivo do escritório de segurança com expectativa crescente que fazia suas mãos suarem. É nossa suspeita principal. Mesma constituição física exata, mesma altura da descrição do esboço. E olhe bem ali. Ela apontou para a tela com o dedo. Armações de óculos vermelhas claramente visíveis, mesmo sob a máscara cirúrgica. A figura se aproximou do quarto de Gabriel Torres com timing perfeito, exatamente quando uma troca de turno barulhenta estava ocorrendo. O momento calculado que proporcionaria a máxima oportunidade e a mínima observação da equipe regular de enfermagem que estaria distraída com relatórios. Mas desta vez, em vez de encontrar uma vítima desprotegida e inconsciente, o quarto continha um paciente totalmente consciente e alerta, sob proteção policial armada, 24 horas. Quando a suspeita estendeu a mão para a maçaneta da porta do quarto de Gabriel Torres, a detetive Oliveira deu o sinal pelo rádio para sua equipe posicionada ao longo do corredor. Polícia, parada! Mãos onde eu possa ver agora. Mas em vez de se render pacificamente, a figura se virou instantaneamente e correu em velocidade surpreendente em direção à escada de emergência mais próxima. Durante a fuga, algo caiu de dentro de seu jaleco, revelando detalhes que fizeram o sangue da detetive Oliveira gelar nas veias. A pessoa não estava apenas carregando uma maleta médica preta com medicamentos. Preso de forma improvisada à sua cintura por fita adesiva, havia um pequeno dispositivo com fios coloridos que parecia suspeitosamente e aterrorizantemente um explosivo caseiro. Se não pudessem completar sua missão de matar, Gabriel Torres silenciosamente com veneno como planejado. Eles aparentemente estavam preparados para eliminar todas as testemunhas que pudessem identificá-los usando métodos muito mais violentos, mesmo que isso significasse explodir e destruir uma ala inteira do Centro Médico de São Paulo, com dezenas de pacientes inocentes dentro. Perseguição pelas escadas de emergência do hospital durou apenas 3 minutos cronometrados, mas pareceram horas eternas para a detetive Oliveira. Ela perseguia a suspeita em fuga desesperada por 7 lances íngremes de escadas de concreto cinza, seus pulmões queimando, pernas protestando contra o esforço. A assassina era surpreendentemente rápida e atleticamente preparada, claramente familiarizada com cada detalhe da planta arquitetônica do hospital. Mas o peso da maleta médica cheia de frascos de veneno e do dispositivo explosivo amarrado em sua cintura retardava sua fuga o suficiente para manter a detetive próxima. "Pare agora! Não há para onde ir!" gritou a detetive Oliveira ofegante, sua voz ecoando nas paredes de concreto frio, enquanto policiais de apoio selavam metodicamente todas as saídas possíveis do prédio. O hospital inteiro está cercado por dezenas de policiais. Cada porta tem um oficial. Você não tem saída. No patamar do 3º andar,
exatamente onde ficava a ala de caridade onde Eduardo Mendes havia morrido 8 meses antes, a suspeita finalmente parou de correr. Com movimentos deliberados e lentos, ela estendeu a mão enluvada e removeu cuidadosamente a máscara cirúrgica e a touca azul que escondia seu rosto. O que foi revelado fez a detetive Oliveira engasgar de choque absoluto. Ali estava o rosto que Sofia havia descrito com perfeita precisão de memória meses antes. A doutora Jennifer Almeida, uma respeitada anestesiologista com currículo impecável que trabalhava no Centro Médico de São Paulo há 6 anos completos, ganhando prêmios e elogios de colegas. Doutora Almeida, a detetive Oliveira encarou completamente chocada, tentando processar a revelação. Ela havia entrevistado Jennifer Almeida 2 vezes durante a investigação inicial. E a mulher havia sido extremamente cooperativa, profissional, educada, até mesmo útil em sugerir teorias médicas complexas sobre a misteriosa doença de Gabriel Torres. Você não entende nada do que fez ao salvá-lo, disse a doutora Almeida, calmamente, sua voz estranhamente serena como se estivesse discutindo o clima. Sua mão direita pairava perigosamente perto do detonador vermelho, preso ao dispositivo em sua cintura. Gabriel Torres não é apenas um bilionário inocente fazendo caridade. Ele é diretamente responsável pela morte do meu irmão Daniel. Ele destruiu a vida de um homem bom e brilhante só para proteger seus lucros sujos. Do que você está falando, doutora Almeida? A detetive mantinha as mãos visíveis, tentando estabelecer conexão. 3 anos atrás, a Torres Tech desenvolveu um sistema revolucionário de inteligência artificial para diagnósticos médicos que seria vendido para hospitais do país inteiro. Começou a doutora Almeida, lágrimas começando a se formar em seus olhos, atrás dos óculos vermelhos. Meu irmão Daniel era um dos programadores principais do projeto, um gênio da computação. Ele descobriu que o sistema tinha falhas fatais gravíssimas embutidas no código. O algoritmo diagnosticava erroneamente condições críticas e urgentes em pacientes pobres, enquanto priorizava tratamento imediato para os pacientes ricos que podiam pagar mais. Era discriminação econômica programada diretamente no software. Sua voz ficou mais dura, mais amarga, carregada de veneno emocional. Quando Daniel tentou denunciar publicamente essas falhas, que poderiam matar pessoas inocentes, Gabriel Torres o demitiu imediatamente e usou seus advogados caros para destruí-lo completamente. Colocou meu irmão na lista negra de toda a indústria de tecnologia nacional e internacional. Espalhou rumores que ele era instável mentalmente e não confiável profissionalmente. A detetive Oliveira mantinha contato visual, deixando a mulher desabafar. Daniel não conseguiu encontrar trabalho decente em lugar nenhum depois disso. Continuou a doutora Almeida, sua voz quebrando. Ele perdeu seu apartamento quando não conseguiu pagar aluguel. Perdeu seu seguro de saúde. Perdeu toda a esperança de futuro. Ele cometeu suicídio 18 meses, atrás numa noite fria de inverno, porque Gabriel Torres destruiu completamente sua vida, apenas para proteger os lucros de sua empresa e esconder um produto defeituoso que mataria pacientes pobres. Isso não justifica assassinato a sangue frio, disse a detetive Oliveira firmemente, mas com empatia. Entendo sua dor pela perda do seu irmão. Mas e quanto a Eduardo Mendes, o pai da Sofia? O que aquele homem trabalhador já fez para você merecer ser envenenado lentamente? Um sorriso amargo e torto cruzou o rosto da doutora Almeida, transformando suas feições delicadas em algo assustador. Eduardo Mendes foi apenas um teste, um experimento necessário. Deveria ser um treino para aperfeiçoar minha técnica. Eu precisava entender exatamente quanto veneno usar, com que frequência administrar, como disfarçar os sintomas para que parecessem doença natural. Eu o escolhi especificamente porque ele era pobre, trabalhador braçal sem documentos completos. Ninguém questionaria profundamente um operário da construção civil morrendo de uma doença relacionada ao trabalho sujo e perigoso que fazia. Foi o cobaia perfeito. A crueldade casual e fria de usar um homem inocente e pai de família como cobaia humana para um assassinato planejado fez o estômago da detetive Oliveira revirar com náusea. Eu nunca pretendi que aquela criança persistente fosse tão observadora e ter memória tão boa, admitiu a doutora Almeida com algo parecido com respeito relutante.
Quando ela começou a fazer perguntas detalhadas sobre cheiros estranhos e sintomas específicos, percebi que ela era mais perceptiva e inteligente do que eu esperava para uma criança tão pequena. Mas o testemunho de crianças nunca é levado a sério em ambientes médicos dominados por adultos arrogantes. Achei que estava completamente segura. Como uma garotinha de 6 anos poderia me derrubar? Pelo rádio preso em seu colete, a detetive Oliveira ouviu a confirmação que mais importava. Sofia e Beatriz haviam sido evacuadas com segurança do hospital para uma distância segura. O esquadrão antibombas especializado estava a caminho, apenas 5 minutos de distância. Mas precisavam ganhar mais tempo precioso. Doutora Almeida, preciso que você remova cuidadosamente esse dispositivo explosivo e o coloque no chão, disse a detetive com a voz mais calma que conseguiu produzir. Podemos chegar a um acordo justo. Seu irmão merece justiça pelo que Gabriel Torres fez. Podemos investigar essas acusações sobre o software defeituoso, mas explodir um hospital cheio de inocentes não é a resposta. Mas a doutora Almeida balançou a cabeça tristemente, dedos acariciando o detonador. Você ainda não entende a magnitude do problema. Gabriel Torres não é meu único alvo moral. Os sistemas de inteligência artificial defeituosos de sua empresa foram instalados e estão sendo usados em hospitais por todo o país neste exato momento. Centenas de pacientes pobres já morreram por causa do viés discriminatório de diagnóstico embutido em seus algoritmos assassinos. Ele é um assassino em massa que se esconde confortavelmente atrás de filantropia performática e discursos bonitos sobre inovação médica salvando vidas. Sua mão voltou para o detonador com determinação renovada. Às vezes, a verdadeira justiça exige sacrifício de inocentes para acordar o mundo. Bem acima deles, na sala de segurança do hospital, Sofia Anderson estava prestes a fornecer uma última visão crucial e inesperada que salvaria a vida de todos os presentes no prédio e revelaria a última peça faltante do plano mortal muito maior da doutora Almeida. No centro de comando de emergência improvisado do hospital, Sofia sentou-se ao lado de sua mãe Beatriz, enquanto especialistas em bombas do FBI se coordenavam intensamente com a polícia local para encerrar o impasse perigoso com segurança. Pelo rádio em alta no canto da sala, ela podia ouvir claramente a detetive Oliveira tentando negociar com paciência com a doutora Almeida na escadaria 7 andares abaixo. Mas algo crucial na conversa não fazia sentido completo para Sofia. Ela puxou a manga do uniforme do capitão Marcos com urgência crescente. Capitão, preciso dizer algo muito importante para a detetive Oliveira sobre a doutora Almeida que pode ajudar, disse Sofia com aquela mesma voz determinada que usara para convencer os médicos céticos sobre o envenenamento por cianeto. O que é, pequena? Perguntou o capitão, se abaixando para ouvi-la melhor. Quando ela visitava meu papai no hospital se passando por enfermeira Kelly, ela não estava apenas administrando veneno nele, explicou Sofia rapidamente, palavras saindo em jato. Ela também estava fazendo muitas perguntas estranhas e específicas sobre o trabalho dele na construção civil, sobre quais prédios importantes ele ajudou a construir pela cidade nos últimos anos. Ela parecia especialmente muito interessada na nova sede gigante da Torres Tech que a equipe dele estava terminando no centro da cidade. Capitão Marcos sentiu um arrepio de compreensão horrível percorrer seu corpo inteiro. Que tipo de perguntas específicas ela fazia? Sobre os sistemas de ventilação e ar-condicionado do prédio inteiro, respondeu Sofia, fechando os olhos para se lembrar melhor. Sobre onde exatamente ficavam os escritórios executivos nos andares mais altos. Sobre as câmeras de segurança e seus pontos cegos. Sobre as saídas de emergência e rotas de evacuação. Ela disse que estava só curiosa sobre o trabalho interessante de construção civil. Mas papai achou muito estranho uma enfermeira fazer tantas perguntas técnicas e detalhadas sobre arquitetura e segurança de prédios. Pelo rádio, o capitão Marcos podia ouvir a voz da doutora Almeida ficando progressivamente mais agitada e instável emocionalmente. Mas a revelação surpreendente de Sofia sugeria algo aterrorizante. O plano da doutora Almeida era muito mais extenso e ambicioso do que simplesmente matar Gabriel Torres no hospital.
Ela não estava planejando apenas assassinar o Sr. Gabriel aqui, continuou Sofia com urgência, conectando pontos que nenhum adulto havia percebido. Ela ia usar todas as informações detalhadas que meu papai inocentemente deu a ela para atacar o prédio inteiro da Torres Tech também, matando centenas de funcionários. É por isso que ela precisava testar o veneno no papai primeiro, para ter certeza absoluta de que o método funcionaria perfeitamente quando ela usasse em escala muito maior para envenenar muitas pessoas de uma vez através do sistema de ar. Capitão Marcos pegou seu rádio imediatamente com mãos trêmulas. Detetive Oliveira, atenção máxima. A suspeita estava planejando um evento terrorista com vítimas em massa. Ela coletou inteligência detalhada sobre a sede da Torres Tech da primeira vítima, Eduardo Mendes. O dispositivo explosivo que ela carrega pode ser destinado a um ataque coordenado muito maior. Na escadaria fria, a detetive Oliveira ouviu esta atualização crítica e finalmente entendeu o alcance verdadeiramente aterrorizante da ameaça que enfrentavam. A doutora Jennifer Almeida não era apenas uma irmã enlutada buscando vingança pessoal e emocional contra um bilionário. Ela era uma terrorista doméstica altamente inteligente e treinada, planejando meticulosamente envenenar os sistemas de água ou ventilação de um prédio de escritórios inteiro, com dezenas de andares, matando potencialmente centenas de funcionários inocentes da Torres Tech que nada tinham a ver com o que aconteceu com seu irmão Daniel. Dr. Almeida, sabemos sobre seus planos muito maiores para a sede da Torres Tech, anunciou a detetive Oliveira com autoridade renovada. Acabou. Já evacuamos o prédio completamente e neutralizamos quaisquer agentes químicos que você possa ter escondido lá nos últimos meses. Sua operação inteira foi descoberta. O rosto da doutora Almeida ficou completamente branco de choque absoluto, toda a cor fugindo. Isso é impossível. Não há como você poderia saber sobre o prédio. Como você descobriu? Ei, filha de Eduardo Mendes, respondeu a detetive Oliveira. Aquela garotinha de 7 anos que você subestimou completamente. Ela se lembrou de cada conversa que você teve com o pai dela, cada pergunta suspeita que você fez. Uma menina de 7 anos superou toda a sua operação cuidadosamente planejada. Descobriu seus planos elaborados, disse a detetive com firmeza crescente. A mesma criança excepcional que identificou o veneno que quase matou Gabriel Torres. A mesma criança persistente que forneceu as evidências cruciais que nos levaram diretamente até você. Renda-se agora, e talvez você possa pelo menos salvar a si mesma de uma sentença de morte. Por vários longos momentos tensos que pareciam congelados no tempo, a doutora Almeida ficou completamente imóvel na escadaria, sua mão ainda pairando perigosamente sobre o detonador vermelho. O dispositivo explosivo era poderoso o suficiente para colapsar toda a escadaria de emergência e potencialmente danificar seriamente a integridade estrutural de várias alas do hospital. Mas não era mais parte de um plano maior coordenado para assassinar centenas de pessoas e fazer uma declaração política. Meu irmão Daniel teria querido justiça real, não mais mortes desnecessárias de inocentes. A doutora Almeida finalmente sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ele era um homem bom que se importava com as pessoas. Ela removeu cuidadosamente o dispositivo explosivo improvisado de sua cintura com mãos que tremiam violentamente e o colocou gentilmente no chão de concreto frio, afastando-se com as mãos levantadas em rendição. Enquanto especialistas do esquadrão antibombas, em trajes de proteção completos, garantiam e desarmavam o dispositivo com precisão cirúrgica, e a doutora Almeida era levada sob custódia pesada com algemas nos pulsos, a detetive Oliveira subiu cansada os 7 lances completos, de volta ao centro de comando. Cada músculo de seu corpo doía de adrenalina e exaustão. Ela encontrou Sofia Mendes aninhada nos braços protetores de sua mãe, completamente exausta emocional e fisicamente do dia mais traumático, mas também mais heróico de sua jovem vida, que mudaria tudo. Sofia, disse a detetive Oliveira suavemente, ajoelhando-se na frente da menina com respeito profundo. Você salvou a vida de Gabriel Torres quando todos os médicos mais inteligentes do mundo estavam perdidos. Você nos ajudou a capturar a assassina do seu pai
e fazer justiça por ele. E você impediu um ataque terrorista horroroso que poderia ter matado centenas de pessoas inocentes que trabalham na Torre Tech. Você é sem dúvida a pessoa mais corajosa e brilhante que eu já conheci em 12 anos, investigando crimes. Sofia olhou para cima, com olhos profundamente cansados que tinham visto e processado coisas demais para uma criança de apenas 7 anos. Isso significa que o caso do papai não será mais encerrado e esquecido? Isso significa que as pessoas vão saber que ele não morreu apenas por estar doente, mas foi assassinado? Que ele era uma vítima inocente? Sim, querida, assegurou a detetive Oliveira, colocando uma mão gentil no ombro pequeno dela. Seu pai será oficialmente lembrado e honrado como a vítima injusta de um crime hediondo, não um mistério médico sem solução. E por causa de sua coragem excepcional, sua inteligência, sua persistência em nunca desistir mesmo quando os adultos não te ouviam, ninguém mais vai morrer da mesma forma que seu pai morreu. Você salvou vidas futuras. 3 semanas depois que a poeira assentou e as notícias pararam de cobrir obsessivamente o caso, Sofia Mendes entrou nervosamente na suíte privativa de cobertura do hospital, onde Gabriel Torres se recuperava. Ela usava um vestido novo azul claro, simples, mas bonito, que sua mãe havia comprado especialmente para este encontro importante. Agarrando seu ursinho de pelúcia desgastado, com a orelha costurada, e parecendo simultaneamente corajosa e nervosa, como todas as crianças ficam perto de adultos importantes. Gabriel Torres virou sua cadeira de rodas motorizada em direção a ela, assim que a porta se abriu. Seus olhos imediatamente se enchendo de emoção genuína e lágrimas de gratidão. Sofia, disse ele gentilmente, sua voz ainda ligeiramente fraca e rouca por causa dos danos que o tubo do ventilador havia causado, mas melhorando a cada dia. Eu queria te agradecer pessoalmente de coração, mas honestamente, não sei se existem palavras adequadas na língua portuguesa para o que você fez por mim. Você me salvou quando os melhores médicos do mundo inteiro estavam completamente perdidos. Sofia se aproximou lentamente e com cuidado, sua mãe Beatriz caminhando protetora ao seu lado para dar apoio emocional. As últimas semanas haviam sido um turbilhão intenso de entrevistas intermináveis com a polícia, atenção constante da mídia nacional, querendo fotografias e declarações e sessões regulares de terapia para ajudar Sofia a processar todo o trauma acumulado. Você está se sentindo melhor, Sr. Gabriel? Perguntou Sofia, com a sinceridade direta que só as crianças possuem sem filtros sociais. Seus pulmões funcionam bem agora sem as máquinas? Você ainda sente aquele gosto horrível de amêndoas amargas quando come sua comida favorita? Gabriel Torres sorriu amplamente, seu primeiro sorriso genuíno e relaxado, desde antes do envenenamento começar semanas atrás. Chega de amêndoas amargas para sempre. Graças exclusivamente a você. Os médicos dizem que vou me recuperar completamente, sem sequelas permanentes em alguns meses. Mas, Sofia, preciso te dizer algo extremamente importante sobre tudo isso. Ele pegou vários documentos oficiais com logotipos corporativos de aparência séria de uma pasta de couro ao lado de sua cadeira de rodas. Depois que a doutora Almeida foi presa e começou a contar tudo aos investigadores, pedi aos meus melhores especialistas técnicos que analisassem completamente tudo o que ela disse para a polícia sobre os sistemas de inteligência artificial da minha empresa. E Sofia, ela estava absolutamente certa sobre algumas coisas graves e terríveis. Ele pausou, o peso da responsabilidade visível em seu rosto magro. Nosso software de diagnóstico médico realmente tinha vieses discriminatórios sérios, embutidos no código que prejudicavam desproporcionalmente pessoas que não podiam pagar pelos melhores cuidados de saúde particulares. Não foi intencional, mas foi real e causou dano real a pessoas reais. Sofia ouviu atentamente com maturidade surpreendente enquanto Gabriel Torres continuava, sua voz pesada com arrependimento genuíno e determinação de fazer o certo. Desativei e recolhi completamente todos esses programas problemáticos de inteligência artificial de todos os hospitais. E estou iniciando uma fundação de 10 milhões de reais para garantir que o que aconteceu com seu pai e com Daniel, o irmão da doutora Almeida, nunca aconteça com mais ninguém em lugar nenhum. Mas mais importante e pessoal,
Quero fazer algo muito especial especificamente para você. Ele entregou a Sofia uma carta oficial impressa com o logotipo em relevo da Fundação Gabriel Torres. Sofia, você será nossa primeira defensora-chefe da segurança e voz infantil em ambientes médicos. Isso significa que seu trabalho oficial será garantir que quando crianças em hospitais tiverem coisas importantes para dizer sobre os cuidados médicos de suas famílias, os adultos médicos e enfermeiros sejam treinados para realmente ouvi-las com atenção e respeito. De verdade, não só fingindo. Os olhos de Sofia se arregalaram de surpresa e esperança. O que isso significa exatamente no dia a dia? Significa que hospitais por todo o país inteiro vão criar novos protocolos e treinar obrigatoriamente seus médicos e enfermeiros para prestar atenção genuína e respeitosa quando crianças notarem coisas que parecem erradas nos tratamentos, explicou Gabriel Torres pacientemente. E significa que a morte trágica e injusta do seu pai vai diretamente ajudar a salvar as vidas dos pais, mães, avós e filhos de outras famílias em todo o Brasil. Ele não morreu em vão. Beatriz tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, molhando sua blusa. A morte de seu marido Eduardo, que parecia tão completamente sem sentido e esquecida apenas um mês atrás, agora iria prevenir ativamente que outras famílias passassem pela mesma tragédia devastadora. Tem mais uma coisa muito importante. Sofia, continuou Gabriel Torres entregando a ela um segundo documento oficial cuidadosamente preparado. Estive aprendendo e pesquisando extensivamente sobre seu pai Eduardo Mendes nas últimas semanas. Ele ajudou a construir com suas próprias mãos 3 hospitais que salvam vidas, 2 escolas que educam centenas de crianças e um centro comunitário infantil no bairro onde vocês moram. Ele era um homem profundamente bom, que tornou o mundo significativamente melhor trabalhando duro todo dia. Ele entregou a Sofia um documento emoldurado lindamente com fotografia do pai dela, uma bolsa de estudos memorial permanente estabelecida em nome de Eduardo Mendes, especificamente para crianças de famílias trabalhadoras que sonham se tornar médicos, enfermeiros ou pesquisadores médicos. Todos os anos para sempre, 5 crianças que querem ajudar pessoas doentes poderão ir para a melhor faculdade de medicina do país completamente de graça, porque vamos lembrar eternamente do seu pai e do quanto ele amava incondicionalmente sua família. Sofia segurou a fotografia emoldurada de seu pai, tocando o vidro suavemente. As pessoas realmente vão ouvir e respeitar as crianças agora, Sr. Gabriel. Mesmo as crianças pobres como eu, que não têm pais vivos, mesmo as crianças cujas famílias limpam pisos em hospitais, em vez de serem médicos importantes. Sim, Sofia, eu prometo solenemente que sim com todo o meu coração, disse Gabriel Torres com convicção absoluta. E sabe por que posso fazer essa promessa com tanta certeza? Sofia balançou a cabeça negativamente, curiosa. Porque você provou de forma irrefutável e inegável que a pessoa mais inteligente, corajosa, observadora e importante naquele hospital inteiro, cheio de especialistas, não era nenhum dos médicos mundialmente famosos, com diplomas de universidades caras pendurados nas paredes, explicou Gabriel com admiração genuína. E não era o paciente bilionário com dinheiro suficiente para comprar um país pequeno. Era uma menina de 7 anos, que se recusou a desistir ou ficar quieta, que continuou persistentemente tentando salvar pessoas, mesmo quando praticamente todos os adultos arrogantes não a ouviam ou levavam a sério. Você mostrou ao mundo médico inteiro que sabedoria profunda e coragem verdadeira não dependem da idade biológica ou da quantidade de dinheiro que sua família tem no banco. 6 meses depois dessas conversas que mudaram sua vida, Sofia Mendes estava nervosa em um pódio alto no auditório principal do Centro Médico de São Paulo. O lugar estava completamente lotado, discursando para uma plateia silenciosa e atenta de mais de 500 médicos, enfermeiros e administradores de hospitais de todos os estados do Brasil. Ela ainda tinha apenas 7 anos e meio, mas sua voz pequena carregava uma autoridade moral e experiência que exigia e comandava a atenção absoluta e respeitosa de todos os adultos importantes na sala. Quando crianças disserem que algo está errado com seus pais ou familiares no hospital, por favor não digam automaticamente
que somos pequenas demais ou jovens demais para entender coisas médicas complicadas, disse Sofia claramente ao microfone, suas palavras sendo transmitidas ao vivo para conferências médicas simultâneas ao redor de todo o país. Às vezes nós crianças vemos coisas importantes que os adultos ocupados e cansados não conseguem ver. Às vezes somos os únicos realmente prestando atenção total nos pequenos detalhes que fazem diferença entre vida e morte. Na plateia lotada, Beatriz observava sua filha extraordinária com um orgulho imenso que fazia seu peito doer e lágrimas escorrerem livremente. Sofia havia transformado sua dor inimaginável e perda devastadora em uma missão de vida para prevenir que outras famílias sofressem o mesmo. Meu papai não pode voltar para mim, concluiu Sofia, sua voz pequena ficando firme e forte enquanto terminava seu discurso histórico. Ele não vai estar lá para me levar na escola amanhã ou fazer panquecas no domingo. Mas por que vocês médicos e enfermeiros vão realmente ouvir e respeitar as crianças agora? Outros papais e mamães e vovôs e vovós poderão voltar para casa sãos e salvos para suas famílias que os amam. É exatamente assim que garantimos que as pessoas que morrem não sejam completamente esquecidas, como se nunca tivessem existido. Nós as mantemos vivas, ajudando-as a continuar protegendo outras pessoas, mesmo depois que elas se foram para sempre. Enquanto o auditório inteiro explodia em aplausos emocionados e estrondosos que duraram vários minutos, com médicos e enfermeiras de pé batendo palmas com lágrimas nos olhos, Sofia Mendes sorriu. Aquela garotinha resiliente que havia solucionado um mistério médico impossível, que confundiu os médicos mais brilhantes e renomados do mundo. Agora sorria com a confiança tranquila e inabalável de alguém que aprendeu lições profundas. Ela aprendeu que a idade cronológica é apenas um número sem significado real, que sabedoria verdadeira e percepção podem vir de qualquer lugar inesperado, e que às vezes a menor voz na sala cheia de adultos importantes está dizendo exatamente a coisa mais importante que todos precisam desesperadamente ouvir. Histórias inspiradoras como a de Sofia nos mostram o poder transformador da intuição infantil, do amor familiar incondicional e da persistência contra todas as adversidades. Se você também se emocionou profundamente com essa jornada incrível de coragem, deixe seu gostei para que mais pessoas conheçam essa história que precisa ser contada. Quer mais narrativas que aquecem o coração e nos fazem refletir sobre valores importantes? Inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nada. Agora queremos muito saber sua opinião sincera nos comentários aqui embaixo. Você já presenciou ou sentiu que uma criança sabia de algo importante que os adultos ignoraram completamente ou não levaram a sério? Já passou por uma situação parecida, onde não foi ouvido? Conte sua história pessoal para a gente. Queremos ler cada comentário. Lembre-se de compartilhar este vídeo transformador com alguém especial que precisa de uma dose renovada de esperança e de acreditar na força dos pequenos heróis que mudam o mundo. Nos vemos na próxima história emocionante.